Paz de Austin, amados irmãos, glória seja dada ao nosso Pai, bendizemos ao nome do nosso Pai. Sejam bem-vindos em nome de Austin. Depois de uma, duas, a terceira tentativa estamos aqui, amados. Para nós batermos um papo aqui, buscarmos a presença do nosso Pai, que possamos ser felizes na nossa fala, que ao venha nos inspirar agora através do Ruach Kadosh, porque hoje é uma noite especial, noite onde nós nos reunimos para fazer o Partir do Pão em memória de Austin, aquilo que ele nos deixou como legado, aquilo que ele nos deixou como instrução. Então tudo isso começou lá no século I, com os demais discípulos, com os seus amigos, com os seus alunos, e assim perpetuou até a data presente e até enquanto a Kehillah de Austin estiver nessa esfera terrena. Então glorificamos a Yahweh, bendizemos a Yahweh e louvamos a Yahweh, porque Ele é bom em todo o tempo. Você ainda que não fez o Partir do Pão, tivemos um Partir do Pão ainda há pouco aí com o pessoal Atalaia de Yahweh, mas nós vamos também estar aqui fazendo um Partir do Pão. Você que não teve a oportunidade de fazer o Partir do Pão lá com o pessoal Atalaia de Yahweh, que você possa ter essa oportunidade agora também de estar fazendo o Partir do Pão no decorrer dessa nossa Kehillah. Paz de Austin, irmã Elda, seja bem-vinda em nome de Yahshua Mashiach. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. Os demais irmãos que aí já estão aí, mas não chega aqui para mim ainda a legenda. Mas, como de costume, a gente procura fazer a nossa Kehillah nos horários a qual nós determinamos. Então vamos lá, irmãos, para mais uma fala importante, principalmente que vem chegando a hora, vem chegando o momento da gente revisarmos, né? Olharmos para nós, examinarmos a nós mesmos, como eu falei na última live, melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa performance, porque a palavra assim nos orienta, a palavra assim nos incentiva, né? Irmã Ailton, um forte abraço. Irmã Deusa, beijo no coração. Irmã Eli, seja bem-vindo, um beijo no coração a ti e o irmão Paulo e os demais irmãos que já estão chegando aí nessa Kehillah. Então, irmãos, estamos vivendo um momento de expectativa, né? Estamos vivendo um momento que nós não podemos bobear, como nós falamos anteriormente na nossa live, momento de despertamento. O Pai está nos dando oportunidade, o Pai tem nos dado tempo para que a gente comece a rever os nossos valores. Nós não podemos perder essa oportunidade de irmos nessa primeira leva, de irmos naquilo que nós cremos, no arrebatamento do filho varão. Então, não depende mais de ninguém a não ser de você mesmo e a de mim próprio. É individual esse condicionamento. É individual esse condicionamento. Precisamos ter isso em mente, para que nós não viemos atribuir culpa a ninguém. Então, nós precisamos a cada dia nos conscientizar. E as horas passam tão rápido, irmãos, que muitas das vezes nós nem percebemos que as horas já se avançaram. O mundo espiritual não é diferente. As coisas há de acontecer. Nós sabemos que o cenário está totalmente propício para aquilo que as Escrituras, segundo as profecias, assim têm anunciado de geração em geração. Então, o que eu aprendo com isso, irmão Roberto? É que você deve ficar atento, você deve renovar suas forças, você deve buscar o condicionamento espiritual. Assim como um atleta se prepara para uma corrida, para uma maratona, nós devemos também, em todo o tempo, estarmos preparados espiritualmente, orando, jejuando, nos policiando, pedindo ao Pai
que de uma forma sobrenatural trabalhe no nosso coração, arrancando todas as mazelas, tudo aquilo que pode nos impedir uma comunhão plena com Ele. A Escritura é bem clara quando diz: e não vos enganei, o Pai não se deixa se escarnecer por ninguém. Nós sabemos das virtudes dele, que é amor, longânimo, amoroso, deu o seu próprio Filho unigênito para morrer por cada um de nós naquele madeiro. Então, o que ele espera de cada um de nós, no mínimo, é esse condicionamento. Sabemos que os desafios são diários, sabemos que as batalhas elas se travam de uma forma que muitas das vezes o desânimo, ele quer tomar conta de cada um de nós. Mas maior é o Pai que está em nós. E o título da nossa live hoje, irmãos, é Se Espelhando na Águia, nessa ave, nesse animal esplêndido. Se nós fizermos um apanhado nas Escrituras, nós vamos ver que o Pai usa várias espécies de animais para nos trazer exemplo. Aquelas pessoas que não têm dinâmica para trabalhar, ele manda ir ter com a formiga. Aquelas pessoas que são lentas nas suas decisões, nas suas atitudes. Ele faz uma comparação como a rolinha, como o pardal, que tem voos curtos. Né? Elas não têm um voo intenso. Lá aparece também o burro que trabalha, ele tem resistência, ele é a figura da resistência, e outros animais. Mas, quando nós olhamos para dentro das Escrituras, nós vamos ver que a águia ela se destaca de uma maneira tremenda. Por quê, irmão Roberto? Porque a águia não é um bicho terreno, é um bicho do ar, é um bicho do céu. Ele foi projetado pelo Pai para alcançar alturas, para voar alto. E a águia ela tem um poder tremendo de renovação. Se você pesquisar, se você procurar, buscar um pouco a respeito da águia, você vai ver lições tremendas. A águia, segundo os biólogos, ela tem uma durabilidade de vida aproximadamente de 70 anos. Você já imaginou o que é 70 anos? Isso traz um paralelo das Escrituras. Quando o Salmo 90, versículo de número 10, diz que os dias do homem, depois do pecado, depois da queda, depois da decadência, é 70 anos. E a Escritura vai dizer, e alguns que têm vigor, alguns que têm cuidado com a sua saúde, que na sua juventude se cuidou, ele tem a probabilidade até de passar disso, dos 70, 80, 90, mas a Escritura diz que o melhor dessa pessoa já é o enfado, já é a canseira. Então, 70 anos é uma geração, 70 anos é o tempo suficiente que o Pai nos dá para passarmos aqui nessa terra e termos as nossas experiências e nutrirmos daquilo que é bom para nós. Nessa vida já aconteceu tantas coisas boas e coisas ruins, mas isso nós podemos tirar de lições para não cometermos ou para não procedermos no mesmo erro. Então a águia ela tem um potencial muito grande de renovação. Quando chega um determinado tempo, o seu bico ele fica envergado para baixo, impossibilitando ela de se alimentar. As suas garras, elas ficam já com tamanha dificuldade para caçar. As suas penas se tornam pesadas. Então você vê que ela se torna impotencial dentro desse quadro que nós estamos analisando. E o que a águia faz? Ela se retira para um penhasco bem alto, onde ela não venha correr o risco que o predador venha lhe pegar nessa situação que se encontra. E ali, segundo os biólogos, segundo os pesquisadores, ela vai batendo com seus bicos na pedra até que aquele bico ele venha a cair. E logo em seguida, não demorando muito, nasce bicos novos. Da mesma forma, ele faz com as suas garras.
né? Ela arrasta ali aquelas garras cansadas, velhas, já engruvinhadas sob a pedra, e aquelas unhas, elas caem, e ali logo em seguida nasce unhas novas, garras novas. E agora, irmão Roberto, o que ela faz com o bico novo e com as garras novas? Ela começa a si próprio tirar aquelas penas velhas, pesadas, de poeira, da vida que ela levou até aquele momento. E ela mesma busca essa renovação, trabalhando para si sobre essa renovação. E passado algumas semanas, aquela águia, ela fica totalmente despida daquelas penagens velhas, empoeiradas, e aí começa a nascer penas novas, plumagem nova, e já com seu bico novo, e com as suas garras novas. E passado algumas semanas, aquelas penas começam a dar suporte no seu corpo, começa a aquecê-la, e não demora nem um pouquinho, ela está alçando o voo de novo para a vida, voando bem alto, renovada. Para quê, irmão Roberto? Para mais um tempo de vida. Ela renovou as suas habilidades de caça, ela renovou as suas habilidades de voar acima da tempestade, das dificuldades da vida. Então essa é uma lição que nós precisamos aprender diariamente. Nós já temos uma trajetória na Terra. Se você está aí, se eu estou aqui, é porque o Pai já estabeleceu um tempo de vida para mim e para você. Mas muitas das vezes o desânimo, muitas das vezes as lutas, as labutas, as aflições, as afrontas tentam nos querer parar. E nesse momento o que eu faço, irmão Roberto? É o momento de nós buscarmos a nossa renovação. Sabemos que estamos embaixo de uma promessa. Sabemos que estamos embaixo de uma profecia. Sabemos que podemos estar enquadrados dentro daquilo que as Escrituras diz, dentro dos predestinados, desde a fundação do século. O Pai, Ele predestinou um grupo de pessoas, não sabemos quem, mas nós temos uma ideia. Me pego nessa noite a imaginar, bom, se o Pai me ergueu, me resgatou do sistema, do engano religioso, é porque o Pai está nesse propósito. Então há uma probabilidade de eu fazer parte desse grupo, do grupo vencedor. Mas eu tenho que provar isso para mim mesmo. Eu tenho que provar isso para mim mesmo, irmãos. A cada dia, desejando, aguçando no meu coração, sonhar com o Chamaim, sonhar com a presença do Pai, melhorar minha performance como pessoa, como irmão, como filho amado do Altíssimo. E isso acontece se houver renovação na minha mente. Eu não posso ficar estagnado, achando que está tudo bom. O Ruach Kadosh que está sobre nós nos faz entender coisas tremendas que talvez com a mente natural nós não viemos entender. E mediante essa situação, esse quadro que nós descrevemos agora, me faz lembrar um texto das Escrituras. Um texto que nós aprendemos lições tremendas com um personagem, um irmão nosso do passado, um patriarca do passado, mas que deixou esse registro histórico para que nós possamos até nos espelhar nessa reta final. Se sonhamos com o arrebatamento do filho varão, se cremos verdadeiramente que o mês 4 é o mês propício para que essa profecia venha se manifestar, precisamos renovar as nossas forças nessas últimas horas. Precisamos sair da zona de conforto, sair da área do conformismo, do comodismo e batermos asas como águia, renovarmos como águia. É necessário um agir sobrenatural. Sabemos, irmãos, que ser alcançado pela verdade é uma coisa, mas estar vivendo essa verdade é um desafio. Ser alcançado pelos nomes
Isso não é dificuldade nenhuma para o nosso Pai. Até os ímpios já têm ouvido falar de Al Yahshua. Embora não creiam, embora não recebam, embora não aceitem, embora zombam, duvidam, escarnecem, mas isso não é problema nosso. Então, ser alcançado por esse nome, não há dificuldade nenhuma, até porque o Pai está usando os mecanismos, o Pai está usando os meios, as vias de comunicação, para que esse nome seja propagado, está usando homens e mulheres, jovens, até crianças, para que o nome dele seja propagado, seja conhecido, ou melhor dizendo, se torne conhecido no meio dos homens. Agora, o desafio é nós estarmos com a mesma perspectiva. O desafio é estarmos com a mesma dinâmica quando fomos alcançados. O desafio é estarmos com a nossa mente em todo o tempo buscando renovação para aprendermos as lições que o Pai, assim, por benevolência, tem nos enviado, tem nos entregado. E aí, uma vez, irmãos, nos compete a colocar tudo isso em prática. Voltando a falar do texto que me inspira muito e me traz aprendizado para a vida e para os últimos dias da minha história, está no livro de Josué, Yahshua, no capítulo de número 14, um moço chamado Caleb. Então eu não vou ler todo o texto do capítulo 14, melhor dizendo, não vou ler todo o capítulo 14, mas eu vou ler alguns versos que já nos dá uma compreensão de todo o texto e o contexto desse texto. Josué, Yahshua, capítulo de número 14, a partir do verso de número 9, diz assim: Por esse motivo, naquele mesmo dia, marcha, Moisés, me jurou, certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes, para sempre, porque abençoaste perfeitamente a Yahweh, o teu Criador. Versículo de número 10, diz assim: Desde então, Yahweh me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahweh fez essa declaração à marcha, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Que coisa interessante. Ele recebeu a palavra 40 anos atrás. 40 anos atrás. Foi-lhe feita uma promessa que ele iria herdar a terra. Ele iria chegar ao momento do seu triunfo. Ele iria se regozijar naquilo que lhe foi prometido. Versículo de número 11 diz assim: Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Marcha me enviou naquela missão. Neste momento, vigor para ir à guerra, como tinha 40, como tinha naquela época. Aleluia. Que lição tremenda nós aprendemos aqui agora, que aos 40 anos de idade, o pai, através de Josué, de Yahshua, ele chama 12 espias e manda espiar a terra. E aquela terra estava habitada de cananeus, de gazeus. Só que era a terra que o pai tinha prometido àquela nação. E Caleb, esse personagem, estava dentre aqueles 12 espias. E ele chegou lá e identificou a terra e viu que a terra era boa. Olhou para a terra, olhou para os frutos da terra e viu que a terra era boa. E aquilo entra no coração, porque ele tinha algo que fez toda a diferença. Ele sabia que se ele mantesse viva aquela esperança, independente de qualquer coisa que na sua trajetória viesse a acontecer, mas se ele mantesse vivo a esperança daquela promessa, ele ia herdar, ele ia ter participação de tudo aquilo que o pai ali lhe prometera através de Josué.
Essa lição nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Temos a promessa de um arrebatamento sobrenatural, coisas que para muita gente já é loucura, coisas que para muita gente ele já não acredita, mas nós acreditamos. Não importa se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar, você que não pode desacreditar. Você tem que nutrir essa fé, você tem que nutrir essa esperança. Independente daquilo que as pessoas falam, mas irmão Roberto, já passou tanto tempo. Foi anunciado o arrebatamento desde 2017 até a data presente, nada aconteceu. Meu amado, a nossa missão é continuar firme. A nossa missão é continuar em posição, aguardando, sem questionamento, sem bater em ninguém, sem apontar a ninguém, sem levar ninguém ao tribunal. O nosso condicionamento é ficarmos firmes, aguardando o que está previsto para acontecer no tempo que o Pai já determinou no Chamaim. Nós sabemos que o cenário bem debaixo dos nossos olhos, bem debaixo do nosso nariz, está totalmente montado. Não tem o que questionar, não tem como nós duvidarmos. A terra está indo de mal a pior, ela está de cabeça para baixo. Mas o Pai nos fez uma promessa. O Pai nos fez uma promessa de estarmos um dia ao seu lado. E quando nós temos a promessa, o que nos cabe é buscar renovação em todo momento, em todo o tempo da nossa vida, independente das circunstâncias, independente das lutas, dos desafios. Eu e você precisamos nos renovarmos. Eu e você precisamos, a cada dia, de um gás novo, para caminharmos o tempo que o Pai assim determinou. Tem um personagem na Escritura chamado Dude. Nós sabemos a história dele, os relatos. Já ouvimos inúmeras pregações, inúmeras palestras a respeito desse personagem. Então ele pecou contra o Pai, pecou contra os homens, pecou contra o céu, sim, cometeu um delito terrível. Mas ele tinha uma capacidade que nós precisamos pedir ao Pai em nossas orações, que essas virtudes estejam em nós também. Uma capacidade de quebrantamento, de nos humilharmos na presença do Pai, independente do delito, independente daquilo que os homens olham e te apontam como delito. Nós precisamos ter essa capacidade de nos quebrantarmos na presença do Pai. Porque ele sabia, melhor dizendo, que sobre a sua vida tinha algo sobrenatural. Ele sabia que sobre a sua vida tinha algo que ele não podia abrir mão. Tinha na sua vida algo que ele não podia, de maneira nenhuma, nem de brincadeira, pensar o contrário. Então, lá no Salmo de número 51, só um verso que eu vou ler. O Salmo 51, no verso de número 12, Dude, ele vai orar dessa forma: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a te obedecer. Irmãos, é uma renovação, mediante o que acontece, mediante o que está acontecendo. Nós temos que estar orando ao Pai e pedir: Pai, restitui-me a alegria da tua salvação. Me dá esse prazer, me dá essa virtude, me dá esse desejo de te buscar fielmente, de me quebrantar na tua presença. Porque as lutas, o pecado, as dificuldades, as decepções, muitas das vezes querem nos tirar esse foco. E mediante essa oração, ele faz algo tremendo, ele pede ao Pai: olha, Pai, por favor, restitui-me, restitui. Por que ele pede para restituir? Talvez naquele momento difícil, talvez naquele momento tão desafiador, lhe faltava já virtude, já lhe faltava força, já lhe faltava esperança, já lhe faltava convicção. E aí ele vai orar ao Pai, poderosamente, ele faz: não, Pai, não, por favor, Pai, por favor, restitui-me a alegria da salvação. É isso que nós precisamos ter, a alegria da salvação, a alegria da promessa do arrebatamento. Olha, irmãos, o Pai está trabalhando nos quadrantes da terra de uma forma sobrenatural.
O Pai está trabalhando na vida de pessoas que você nem imagina. O Pai está visando nações que passou no decorrer da sua história. Se nós pegarmos um histórico de narrativa dos nossos irmãos africanos, nós vamos ver que esses irmãos viveram embaixo, sabe, irmão, de humilhação. Esses irmãos, eles sofreram demais. E por não ter o apoio, das outras nações, da sociedade, muitos desses irmãos, eles foram abraçados pelo reino das trevas. Imperou sobre a África, sobre os continentes africanos, a magia, a bruxaria, ao ponto que o mundo olhava para esses irmãos e os renegavam, os repudiava. Olha o que está acontecendo na África agora, irmãos. Olha o que está acontecendo na África agora. Eles são o berço de uma fala profética. É lá na África que tudo começou, meus irmãos. É aquilo que o apóstolo Shaul falou. Eu pego aquilo que é desprezível para torná-los aprazíveis. Hoje, as grandes nações, as grandes culturas, aqueles que intelectualmente, aqueles que financeiramente, eles acham que são, sabe, os melhores desta terra, correm um grande risco de ficarem para trás, na grande tragédia da grande tribulação. O Pai tem levantado os irmãos de Aldim da África de uma maneira sobrenatural, em adoração, em desenvoltura para estar trazendo a mensagem. E pela benevolência do Pai, fomos alcançados aqui, parte dos brasileiros, a qual creio que também você faz parte deste grupo. Mas o berço profético está se materializando na África. O berço profético está se materializando na África. E nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. Nós precisamos glorificar o Pai em todo momento por ter sido bondoso para com cada um de nós e nos alcançado e está agora nos inserindo nesse grupo também espiritual, trabalhando na nossa vida como talvez você nunca, jamais imaginou. O Pai está aparando as arestas, está mostrando quem é estar contigo, quem se alia a você, quem torce por você, quem ora por você com bons olhos, quem quer ver o teu bem, e também aqueles que se aproximam de você com falsidade, aquele que se aproxima com você, sabe, só para te testar, só para analisar a sua capacidade, seja lá qual for. Então o Pai está trabalhando. A Escritura vai dizer que todas as coisas cooperam. O que você entende? Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, segundo aqueles que Ele chamou para um propósito. Tem coisas que acontecem conosco que nos dá até um repúdio, uma indignação. Mas quando nós buscamos o Pai em espírito, em verdade, em oração, Ele fala, eu permiti isso por causa disso, disso, disso. Louvado seja Yahweh. Então, muitas das coisas que acontecem na vida das pessoas não é por acaso. Desde o momento que você está buscando uma presença, desde o momento que você tem priorizado a presença do Pai, isso não é por acaso. Então, louvamos ao Pai, nos renovamos como a águia, independente da circunstância, buscamos em oração, buscamos em jejum, buscamos em quebrantamento. Precisamos fazer toda a diferença nessa reta final. Precisamos rever nossos valores, precisamos a cada dia pedir força ao Pai para colocarmos em prática tudo aquilo que as Escrituras nos dá como orientação. O apóstolo Shaul escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Você já está cansado de ouvir esse versículo, mas a palavra se renova a cada despertar de cada manhã. Carta aos Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim as Escrituras: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela benevolência de Yahweh, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável, a Yahweh, que é o vosso culto racional ou lógico. Irmãos, o que o apóstolo Shaul está dizendo aqui para os irmãos? Ninguém
apresenta um corpo quebrado, ruim, doente ao Criador. Ele diz que o meu corpo tem que estar sarado, mortificado, santificado, para que ao verdadeiramente venha fazer habitação dentro de cada um de nós. No versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Aonde começa a renovação, irmão Roberto? É na mente. Aonde começa, irmão, a transformação do ser humano? É na mente. Se você, irmão, mudar o seu jeito velho de pensar, para que você haja, você vai continuar a ir sabe, parado, estagnado, desanimado. A renovação começa na mente. E quando essa renovação começa na mente, nós estamos recíproco. Recíproco para quê, irmão Roberto? O próprio texto vai nos dar a resposta. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando que é só para experimento. Então, lembra de alguém fazendo uma comida gostosa e você chega perto daquela pessoa que está fazendo a comida gostosa e ela fala: vou te dar uma provinha dessa comida. E o que ela faz com aquilo? Enche a tua boca de desejo para comer mais. Então, da mesma forma, é o nosso Pai. Ele nos dá uma prova do seu poder, do seu amor, da sua benignidade, da sua proximidade. Mas precisamos renovar nossa mente para não deixarmos essa oportunidade sair pelas nossas mãos como um punhado de água que nós pegamos no mar. Nós precisamos ter essa força, essa dinâmica. Nós precisamos ter essa destreza, porque as horas estão se findando. Não há mais tempo de ficarmos aí com dúvidas. Não há mais tempo de questionamento. Não há mais tempo de colocarmos será. Não. Nessa noite, as Escrituras estão nos chamando a atenção como o exemplo da águia, renovando as suas forças como águia, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu esteja passando, que você esteja passando. A orientação é que nós, a cada momento busquemos essa renovação. O apóstolo Shaul era um incentivador, um mensageiro que estava ali orientando os irmãos, trazendo uma palavra de conscientização, encorajando os irmãos para tamanha promessa, para a expectativa desse tempo chegado. Então ele vai escrever em Efésios capítulo 4, carta aos Efésios capítulo 4, vamos ler o verso de número 22 e 24. Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vós, despirde do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovado no vosso modo de raciocinar. Aleluia. Eu e você precisamos a cada dia buscar uma renovação na nossa mente, de entender as coisas em primeiro lugar no campo da nossa mente. Se eu e você não tivermos uma compreensão espiritual, uma compreensão sobrenatural, nós vamos continuar na mesmice dos mesmos erros, dos mesmos absurdos. Nós vamos estar sempre colocando em prática aquilo que temos a reprovação do Pai segundo as Escrituras. Então o apóstolo Shaul, com muito zelo, com muito carinho, a guerrilhar de Efésios, no capítulo 4, no verso 22, ele vai dizer: quanto à antiga maneira de viver foste instruído a vos despirde do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar. E verso 24, a vós revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Iau, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo com a performance daqueles irmãos, sabe? De suas atitudes, das suas maneiras de viver, de tudo aquilo que eram orientados para colocar em prática. E ele não para de destruir aqueles irmãos. Ele não para, porque o desejo dele era que aqueles irmãos a cada dia solidificassem na verdade,
na maneira de viver, na maneira de compreender. E ele vai falar a guerrilhar de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15, só um verso 19. Depois você medita nisso aí. Marca aí para você depois refletir. No verso 19 ele vai: ora, se a nossa esperança em Alcha se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se nós buscamos Yahshua apenas num propósito para ele vir e consertar a bagunça da nossa vida, se nós esperamos e oramos a Yahshua para ele vir na nossa casa e converter os nossos, se nós esperamos em Yahshua apenas por uma cura de uma matéria, se nós só esperamos em Yahshua para uma porta aberta, por um momento, sabe, que nós almejamos tanto e desejamos tanto. Shaul está falando, e se a sua mente não estiver condicionada à salvação da tua alma, à entrada do reino espiritual, você não passa de um miserável. Você apenas é como um pardal e como uma rolinha que só tem visão terrena, só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas perecíveis. E aí ele está instruindo os seus irmãos, porque nós aguardamos algo tremendo, irmãos. Tudo aqui na terra que você conquistar, tudo aqui na terra que você já conquistou, só serve para essa era presente. Nós precisamos ter gana, nós precisamos ter desejo de alçar voos altos para o acontecimento que está sendo prometido para cada um de nós, através das profecias, através daquilo que as Escrituras assim têm narrado. Agora é a vez do apóstolo Kéfas, lá na sua primeira epístola, no capítulo de número 5. Kéfas vai escrever no verso de número 10 o seguinte: oro a Ial de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória, em Yahshua Mashiach, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Aleluia. Quando eu vejo, irmão, que o poder do Eterno, ele se manifesta me dando suporte. Olha, presta bem atenção o que está escrito aqui, segundo as Escrituras. Ora, Ial de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Yahshua Mashiach, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, considerar força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Aleluia! As Escrituras diz que só tem um fundamento. O fundamento é Yahshua. Esse alicerce, ele é irremovível. Esse alicerce, ele precisa a cada dia estar vivo em nossa vida. Esse alicerce precisa estar sobre a nossa casa espiritual. Esse alicerce simboliza o quê? Fé, esperança, determinação. Aleluia! Se aproximarmos do nosso soberano, sabendo que ele é aquele que nos dá todo o suporte para que nós possamos estar firmes com as nossas casas espirituais. As Escrituras é repleta de lição, as Escrituras é repleta de orientação para nos dar força, para nos encorajar. O profeta Ishaial, na sua sabedoria, pelas virtudes do Ruach Kadosh, ele vai escrever no capítulo 40, no versículo de número 31, mas eu vou ler antes um pouquinho. Eu vou ler a partir do versículo de número 28. Ele vai dizer: não sabeis, não ouviste, que o eterno Yahweh, o soberano, o criador de toda a terra, não se cansa de ficar exausto? Trabalha direto, o Pai trabalha. O Pai não para. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Ninguém pode entender as coisas do Pai. Ninguém pode entender. Nós até podemos ter uma ideia, mas as coisas do Pai são coisas tremendas e coisas difíceis demais de descrever. E se descrever,
nós não chegamos 1% daquilo que ele é. Versículo de número 29, ele vai dizer assim: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Está vendo, irmão, como o Pai nos dá suporte para continuarmos firmes, para continuarmos sonhando com arrebatamento, para continuar trabalhando em nossas vidas, nos aperfeiçoando, para termos a aprovação, para fazer parte do grupo seleto dos vencedores. Versículo de número 30, ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Por que ele está falando isso? Porque nós sabemos que o jovem tem virtude. O jovem, ele tem explosão. Embora nem todos os jovens, né, dessa era presente, muitos jovens aí, fracos, desanimados. Por quê? Porque os pais acostumaram mal, não ensinaram como deveria verdadeiramente ensinar um jovem a caminhar desde cedo, né, a exercer responsabilidade. Então, esse jovem, não vou radicalizar, mas boa parte, uma boa porcentagem dos nossos jovens, infelizmente, dessa era presente, são tudo Nutella. São um jovem que não tem uma perspectiva espiritual. Tem até perspectiva terrena. Tem até perspectiva de prosperar e progredir terrenamente. Mas espiritualmente, muitos deles faltam o entendimento. Falta essa dinâmica, falta esse desejo. Por isso que ele está escrevendo aqui: ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Tropeçam e caem por quê, irmão Roberto? Sabe, nos seus sonhos, nas suas fábulas, nas suas investidas, mas não tem o aval do Pai, não tem o conselho, não são dirigidos, muitos deles não são dirigidos pelo Ruach Kadosh. Olha essa geração como está. Se nós pegarmos na rede social, nós vamos ver jovens agora sendo levados para raves, né, totalmente dominado por entorpecentes, drogas, né? Ali, abre aspas, talvez inocivo aos olhos, ao entendimento de muitas pessoas, mas não deixa de ser uma prisão. Vemos aí noitadas, bebedice e etc., prostituição. Então, boa parte desses jovens, eles vão cansar, eles se fadigam, no outro dia estão quebrados, não tem dinâmica para nada. É isso que o profeta está falando. O jovem que não tem a presença de Al, o homem que não tem a presença de Al, a mulher que não prioriza a presença de Al, eles vão quebrar, vão cair, não tem jeito. Olha o que diz o versículo de número 31. Mas aqueles que esperam em Ial renovam suas forças, voam alto como águias, aleluia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Aleluia, isso é promessa, irmãos, isso é profético. Todos aqueles que se aproximam de Ial, aqueles que se achegam a Ial, aqueles que se esforçam a chegar a Ial, não tenha dúvida, ainda que esteja travando uma batalha, ainda que esteja passando pelo vale do sofrimento, pelo vale da perseguição, pelo vale da aflição, a palavra diz que o Pai renovará a força dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Por quê? Por quê, irmão Roberto? Porque a promessa está sobre ele. Porque a promessa o guarda. Ele espera na promessa. Ele anda pensando na promessa. Ele respira a promessa. E que promessa é essa, irmão Roberto? De um dia estarmos ao lado do nosso Pai. De um dia estarmos, sabe, no nosso lar, onde a palavra de Al diz que será o nosso lugar. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele vai dizer o que o Pai acha de mim e acha de você, mediante aquilo que ele nos contempla a todo momento, a todo tempo. Ele vai dizer no capítulo 29 do seu livro, no verso 11, porquanto somente eu conheço o plano que determinei. Olha como é que diz, o plano que ele determinou a vosso respeito. Declarei ao plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Isso está num contexto espiritual.
Quando ele está falando aqui dessa prosperidade, não é prosperidade terrena apenas, irmão, que vai se materializar na tua frente. Toda a palavra do Pai é palavras espirituais. Ele vai nos dar força, ele vai nos dar habilidade, ele vai nos dar intelecto para que você sobreviva aqui na terra, para que você coloque os seus talentos profissionais, a tua habilidade profissionais em prática. Mas tudo que a palavra fala a respeito de prosperidade, o 100% disso está no aspecto espiritual. É aonde nós vamos passar a eternidade. Porque, por mais que eu e você sejamos prósperos aqui nessa terra, tudo isso vai ficar aí. Nós não levamos nada e não levaremos nada vezes nada, para onde as Escrituras diz que nós estamos destinados a ir. Então, irmãos, ele está dizendo através da nossa palavra nessa reta final que nós aguardamos aí a expectativa do maior acontecimento de toda a história terrena. O apóstolo Shaul, na sua palavra amiga, na sua palavra de encorajamento, no capítulo 8 de Carta aos Romanos, no verso de número 24, ele vai dizer: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é, olha só, não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Não, nós estamos falando de coisa espiritual. Eu vejo pelos olhos da fé. Eu creio através da minha fé. Eu respiro através da minha fé. Irmão Roberto, tu não viu, mas eu creio que um dia vou ver e vai se materializar. Versículo de número 25, ele vai dizer: porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardemos. Aleluia. Então, você aguardar algo que você daqui a pouco vai se materializar terrenamente é fácil. Agora, o desafio é você guardar a esperança viva de ver algo que você crê pela fé, segundo os relatos das Escrituras, se materializar no teu corpo glorificado quando você não estiver mais nessa esfera. Esse é o desafio. Esse é o desafio daqueles que verdadeiramente se renovam, buscam a renovação, que buscam a renovação mediante as lutas, os conflitos diários, mas buscam essa renovação do Pai. Paulo vai continuar escrevendo, carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Olha o que diz a narrativa através do verso de número 16. Portanto, não desanimamos. Olha a orientação daqueles que têm as esperanças aguçadas. Olha daqueles a qual está se renovando a cada dia mediante o desânimo, mediante o abatimento. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aleluia. O desafio é olhar espiritualmente. O desafio é respirar espiritualmente. O desafio é viver espiritualmente. O desafio é compreender as questões espiritualmente. O desafio é falar espiritualmente. O desafio é nos posicionarmos espiritualmente. Para que tudo isso, irmão Roberto? Na esperança viva. Renovação. Enquanto as pessoas olham que está tudo ruim, você tem que olhar e dizer que está tudo bem. Enquanto as pessoas dizem que não vai dar certo, você tem que lançar uma palavra dizendo: já deu certo. Enquanto as pessoas já não querem ir, você continua indo. Enquanto as pessoas querem parar, você continue caminhando. Essa é a esperança, essa é a renovação. A águia, ela nos dá esse exemplo. Talvez no reino animal, quando alguém olhasse para aquela ave, talvez quando alguém olhasse para aquela águia já velha, acabada, com os bicos tortos, com as suas garras já enrugadas,
com as suas penas pesadas da poeira, do desgaste de tantos voos, alguém olhasse para aquela águia e falava, ó, para você não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Diferente dos outros animais que se recolhem para morrer, isoladamente. Diferente. É isso que o diabo muitas das vezes lança sobre a vida da pessoa. Quando a pessoa não busca essa renovação, quando essa pessoa não condiciona a sua mente para buscar o Criador de uma forma sobrenatural. A presença do Pai, o chamego do Pai, o cheiro do Pai, o perfume do Pai, isso é essencial para uma vida renovada. Isso é essencial para uma vida, sabe, de continuidade, alicerçada nos alicerces dos conselhos de Yahshua Mashiach. Então o que faz essa águia, mediante toda essa situação? Ela sobe num penhasco bem alto. Sabe para que ela sobe num penhasco bem alto? Para não ficar se lamuriando, para não ficar ali, sabe, com aquela cara, sabe, de acabada aos olhos dos outros. Mas ela vai para lá determinada a ser renovada. E como eu falei no anteriormente falando, ela bate com seus bicos sobre a rocha, bate até sangrar, até aquela casca grossa daquele bico enrugado, que já tenha limitado a comer, e aquele bico cai. O que eu quero dizer com isso? Quantos irmãos esperando o arrebatamento que já não louvam mais o Pai, não oram mais? É como o bico da águia, está torto, sabe? Está ali impedindo essa pessoa louvar o Pai, ter um cântico novo nos seus lábios, uma oração, sabe, fervorosa, uma proximidade, sabe, da presença do Pai, porque os seus lábios já estão encerrados. Me faz lembrar a águia. Ela vive essa situação, mas o que ela faz, irmão Roberto? Como você já ouviu, ela vai lá, ela bate com aqueles bicos, na rocha, até aquele bico cair. E logo em seguida o Pai o abençoa com um bico novo. Em seguida, o que elas fazem? Com aquelas garras enrugadas, que já impossibilita ela de uma caça, já impossibilita ela, sabe, de ter o seu voo, o seu predador certeiro. Ela vai lá e passa aquelas unhas sobre aquela pedra, sobre as fendas da rocha, até aquelas unhas, aquelas garras velhas cair. O que me faz lembrar, trazendo para a vida espiritual de cada pessoa, quantos já não conseguem levantar a mão aos céus para aplaudir a habitação do Criador? Quantos já não conseguem levantar suas mãos para abençoar? Quantos já não erguem as suas mãos para profetizar? Quantos já não erguem as suas mãos para dar um abraço de irmão, de irmã? Precisamos entender no aspecto espiritual que essa renovação, ela precisa, eu preciso, você precisa, principalmente que vai se aproximando a hora e o dia determinado para que esse evento venha a se manifestar. E aí, irmãos, o Pai abençoa ela com garras novas, com unhas novas. E o que ela faz agora, irmão Roberto? Mais uma vez eu vou recapitular. Ela agora com bicos novos, com garras novas, vai tirando aquela plumagem velha, pesada, empoeirada, que a impossibilita de voos, que não permite ela alçar voo, ganhar o céu de novo. E ela mesmo vai arrancando aquelas plumagens. E logo em seguida, nasce plumagem nova. E quando menos espera, ela está bonita de novo. Bicos afiados, garras novas, plumagem nova. E o que ela faz, irmão Roberto? Ganha o céu, que é o seu lugar. Aleluia! É isso que eu preciso entender. A terra não é o meu lugar. A terra é um lugar passageiro. Aonde é o meu lugar? Aonde é o seu lugar? Nos céus, na habitação, na presença do nosso Pai. Lembre que estamos aqui de passagem. Lembra que estamos aqui, irmãos, como peregrino, como viajante, como forasteiros. E nessa viagem, muitas das vezes, é um desgaste muito grande, mas nós não paramos. Nós não podemos parar, nós precisamos nos levantar, nos reerguer, nos renovarmos, buscar essa presença gloriosa do nosso Pai, buscarmos, aleluia, essa presença majestosa do nosso Pai
nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. E para finalizar, o apóstolo Shaul, glória a Yahweh, ele vai falar para nós, ele vai escrever a sua guerrilá, né? No capítulo de número 8 aos Romanos. No capítulo 8, versículo de número 24 e 25, ele escreve o seguinte: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos, contudo a esperança que se vê não é esperança. Estou recapitulando. O que você está vendo, as dificuldades, amanhã vai me dar, não, isso não é esperança. Isso não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Isso não é esperança. Isso é perspectiva que amanhã você vai resolver isso. Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardemos. Aleluia. Qual é a orientação, irmão? Continuarmos aguardando com paciência. A hora está determinada. O tempo está se findando. A hora está chegando. Eu preciso estar renovado. Eu preciso estar vivo na minha fé. Eu preciso estar em constante oração. Eu preciso estar perdoando até aqueles que, na verdade, torcem pelo teu fracasso. Eu preciso condicionar a minha mente, não com a minha mente carnal, porque com a minha mente carnal você quer tomar outras atitudes. Mas com a mente espiritual, eu preciso proceder, colocar em prática tudo aquilo que se Yahshua tivesse no meu lugar faria. Então essa é a esperança, irmãos. Buscarmos a renovação, voarmos como águia. O chão, essa atmosfera terrena é uma passagem. Aqui não é lugar para nós perpetuarmos. Aqui não é lugar para nós ficarmos querendo construir impérios. Não, irmão, não. Esse lugar aqui é um lugar passageiro. É um lugar que nós não devemos nos agarrar com as coisas materiais. Não devemos priorizar essas coisinhas, irmão, porque isso é perca de tempo. Mas nós precisamos nos achegar à presença do nosso Pai, a todo momento, a todo instante, buscando uma renovação, buscando, aleluia, a sua presença, o seu amor, a sua benevolência. Então medite nisso, guarde isso no seu coração, busque a todo momento essa renovação, busque estar vivo espiritualmente. Você precisa estar vivo dentro de você. Não é vivo apenas esteticamente, não é vivo apenas aparentemente, mas vivo espiritualmente, na esperança. E daqui a um tempo, nós estaremos em breve ao lado do nosso Abba Pai. É para lá que ele vive essa expectativa. É para lá que é isso que ele está trabalhando na minha e na sua vida, para nos garantir essa viagem com sucesso. Que nós possamos ser um exemplo dos nossos irmãos do continente africano. Aqueles irmãos, eles são um exemplo até para nós ialdins brasileiros. Aqueles irmãos, eles vivem no limite, irmãos. Eles vivem no limite ali, agradecendo o Pai, o pão de cada dia. Eu sei que muitos daqueles irmãos, eles vivem no limite, agradecendo o pão de cada dia. Mas não param de fazer a obra. Não param de louvar ao Pai. A cada vídeo que nós vemos desses irmãos, nós vemos esses irmãos alegres, nós vemos esses irmãos contentes, né? Então, irmãos, nós possamos pegar esses exemplos também como esses irmãos e possamos prosseguir firme até o nosso último dia na terra dos viventes, seja ele no arrebatamento, seja ele numa chamada individual. Fique com essa palavra, que essa palavra possa te trazer inspiração, que essa palavra possa estar nos ajudando a cada dia estarmos firmes na presença do nosso Abba Pai.
Nós vamos estar aqui agora, irmão, com o nosso cerimonial, nós vamos estar partindo pão, fazendo aquilo que Yahshua nos orientou. Nós não iremos fazer ritual nenhum. É um absurdo essas pessoas que se acham tão sábio querer comparar o partir do pão de Yahshua com o ritual de Mitra. Ah, como eu tenho orado por essas pessoas e pedindo, Pai, tenha de benevolência, porque eles estão escarnecendo de coisas que eles não têm profundidade. Vão deixando ser levados, embrenhado por falácias mundanas de pessoas que estão arraigadas no sistema. Estudos sem bases para querer tirar a autenticidade do partir do pão de Yahshua. Ele estabeleceu e Shaul confirmou isso. Ele estabeleceu e Shaul confirmou isso e nos outorgou esse cerimonial até a sua volta. Yahshua já voltou? Não voltou. Mas breve ele estará voltando para buscar aqueles a qual a esperança está viva e não deixou morrer. Porque buscou o que, irmão Roberto? A renovação dia após dia. Glória seja dada a Yahweh. Então, você que aguardou esse momento, você que vai fazer esse cerimonial conosco, prepare aí o seu pão, prepare aí o seu suco de uva. Nós sabemos que já hoje teve já um partido do pão às 16 horas, lá com o irmão Nelson, com o pessoal do Romilson, mas aqueles irmãos que ainda não fizeram o cerimonial estão convidados agora a participar conosco, agora a partir o pão. Estarei lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando diz aí a palavra do Eterno, no verso de número 7. Atos, capítulo 20, no verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana nos reunimos, com a finalidade de partir o pão. E Shaul Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem. No dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então Paulo falou, primeiro dia da semana, nós vamos nos reunir com essa finalidade para nós partirmos o pão. Depois que partirmos o pão, irmão Roberto, continuamos a fazer a obra, continuamos firmes na presença do Pai. Então nós vamos fazer aqui um memorial agora, e não ritual, como infelizmente muitos aí se embrenharam por essa doutrina maligna. Então, como o irmão Romilson enfatizou ainda há pouco aí na última live que ele estava fazendo aí com os irmãos no Partido do Pão, ele falou a responsabilidade é desses irmãos. E a responsabilidade é também desses que estão ouvindo e se abstendo de um cerimonial que a Escritura diz que nós deveríamos fazer mediante a nossa fé e mediante a obediência às Escrituras. Então o apóstolo Shaul vai confirmar isso na sua guerrilhar aos Coríntios, no capítulo de número 11, no verso de número 23, que ele começa dizendo o seguinte: pois eu recebi de Yahshua o que também vos entreguei, que Yahshua o Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Yahshua até que ele venha. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, nós estamos aqui fazendo aquilo que as Escrituras nos orientam, aquilo que foi feito lá no primeiro século, aquilo que aqueles irmãos tomaram posse por obediência e fé. Então, Yahshua não voltou ainda. E depois do arrebatamento, irmão Roberto, aí eu não sei como é que vai ser. Mas antes do arrebatamento, antes do evento que ainda não se materializou, nós devemos fazer aquilo que o nosso mestre. Você
prefere andar segundo os conselhos do mestre ou segundo o conselho dos homens? Você prefere andar segundo as orientações das Escrituras ou segundo os conselhos dos homens nos seus achômetros? Então, o meu conselho é, siga segundo as orientações de Yahshua Mashiach através da sua palavra. Se ele fez lá, e Shaul agora aqui nesse texto, ele está confirmando, irmãos, quem somos nós para questionar? Que autoridade essas pessoas estão tendo para dizer que esse texto é assim, assim, assado? Eu não me meto nessa questão. Eu simplesmente só quero colocar e viver a palavra do Pai através de Yahshua Mashiach, através dos seus ensinamentos na minha vida e na vida daqueles que nos ouvem. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Então pegue seu pão, aleluia, nós vamos consagrar agora ao Pai, pedindo a sua bênção e dizendo, estamos aqui, Pai, para cumprir aquilo que Yahshua Mashiach nos orientou através da sua palavra e nos deixou como legado para que nós recapitulássemos esse feito em memória de ti, anunciando a tua morte até que tu volta. Então te louvamos, te agradecemos, consagramos agora, Pai, em nome de Yahshua, esse pão que simboliza, Pai, é pão que simboliza o teu corpo. É o pão que simboliza o corpo de Yahshua, não é carne. Você está vendo aqui sangue pingando? Não. O pão que simboliza o corpo de Yahshua Mashiach, que foi colocado naquele madeiro por amor a mim e por amor de você. Partimos o pão, nesse exato momento, parta o pão com quem você está próximo, em nome de Yahshua Mashiach. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graça e disse, comam todos vocês, porque esse é o meu corpo partido e dado a vocês. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Glória a Yahweh. Comamos, irmãos. Bendito seja Yahweh. Glória seja dada ao Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Diz a narrativa das Escrituras que depois de comer, ele tomou o cálice, e dando graça ao Pai, ele disse, bebam todos vocês. Este é o meu sangue, cálice da nova aliança, derramado e dado a vós. Façam isso em memória de mim. Anuncia a minha morte, até que eu venha. O Salmo 112, no verso de número 12, o Salmo 116, no verso de número 12 e 13, o salmista diz, que darei eu a Yahweh, portanto, benefícios a qual tem me dado. Ele falou, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahweh enquanto viver. Glória seja dada a Yahweh. Bendizemos a Yahweh. Maravilhoso é Yahweh, pelo seu amor derramado através de Yahshua Mashiach. Nós te rendemos graça e te agradecemos por esse momento. Bebamos o suco da uva, irmãos, não é sangue. Suco da uva, que simboliza o sangue de Yahshua derramado por cada um de nós em sua memória. Louvamos a Yahweh. Glória a Yahweh. Louvamos ao nosso Pai. Agradecemos o nosso Pai. Agradeço o Pai por tua vida, meus irmãos. Te louvo, Pai, por ti. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado por você estar aí, somando força conosco no corpo do Mashiach. Que essa palavra possa te ajudar a se fortalecer,
a se renovar. Essa é a nossa esperança. Precisamos a cada momento estarmos buscando essa renovação. Que o Pai te abençoe grandemente enquanto aqui na terra. Lembre-se, estamos caminho de um momento profético. O mês 4, o mês de Abib, está próximo. 15 de Nissan está às portas. Que você possa vestir a roupagem do filho varão. Que você possa buscar essa performance. Deixar o Pai trabalhar de uma forma sobrenatural na tua vida. Na vida dos teus, a qual já foi alcançado pelo poder da bondade do nosso Pai. A nossa oração, o nosso apelo é que o Pai venha sobre nós agora, através do Ruach Kadosh, e nos dê dinâmica, força, e que possamos buscar a renovação assim como a águia, que possamos voar acima das circunstâncias, irmão. Ainda que as pessoas olhem para você e não dê nada para você, ainda que as pessoas não manifestem credibilidade por você, não se importe com isso. Dependendo da sua caminhada, da sua conduta, o Chamaim está de pé te aplaudindo, te vendo como um filho guerreiro, como uma filha guerreira, que mediante todos os problemas da sua vida, você está sempre buscando uma renovação, você está sempre buscando a presença do Pai, a compreensão do Pai, buscando a mente espiritual, entender como espiritual, falando como espiritual e agradecendo sempre ao nosso Pai como filhos espirituais. Beijo no coração, amados irmãos, que o Eterno continue nos fortalecendo e nos abençoando em nome de Yahshua Mashiach. Forte abraço e até a próxima, Kehillah, se assim o Pai nos permitir. Em nome de Yahshua. Forte abraço, beijo no coração. Tamo junto.